Olá, seja você muito bem-vindo ao Na Hora a Gente Junta, eu sou o Rafa França e hoje estamos aqui para ver mais um vídeo do Gaveta falando sobre A. Tem vários outros vídeos aqui de eu reagindo ao Gaveta falando sobre A, dando as minhas críticas, mas dessa vez, eu não sei se eu vou ficar tanto nas críticas aqui, porque o vídeo é sobre IAs da ficção que podem aparecer na realidade aqui, é mais umas apostas, e eu acho interessante que faz parte da ficção científica, né, discutir tanto o futuro quanto o presente, as coisas que estão acontecendo, como elas podem afetar a sociedade. E eu acho interessante olhar pra ficção, assim, até pra gente... até pra fazer essas críticas mesmo. Porque eu tenho críticas, eu vou fazer. Então vamos lá pra mais um vídeo do Gaveta aqui. Excelente criador de conteúdo. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Parece que eu fiz de novo, não é? Comecei um vídeo com um assistente virtual. Não, tá. Não, daqui sou eu, normal mesmo. Eu só tô tirando sarro com a cara de vocês enquanto há tempo. Em breve teremos assistentes virtuais que vão ficar um pouco difíceis da gente identificar se eles são reais ou não. Igual nos filmes, foi pra isso que eu fiz esse vídeo aqui. Quero trazer algumas das mais importantes e mais icônicas inteligências artificiais de filmes, assistentes virtuais, vamos dizer assim, e fazer um exercíciozinho aqui do que eu acho que pode acontecer na vida real, do que eu acho que não pode acontecer na vida real, ou pelo menos não deveria, né? E antes que você pense... Tem essa diferença. Tem coisas que não deveriam acontecer, mas acontecem. Que eu esteja me referindo só ao robô da destruição que vai matar todo mundo, apocalipse e tal, nem só esse pode ser uma calamidade não, tá? Podem existir inteligências artificiais que se aproveitem da carência emotiva do ser humano. Alguns já existem. É por isso que eu não quero hoje falar só da inteligência artificial. Nada nunca será tão assustador quanto a realidade. Artificial dos filmes, eu quero misturar com assuntos da vida real. Pra quem acompanha muito a galera da tecnologia, vê que todos eles estão falando, esse é o ano da IA, esse é o ano da inteligência artificial. Vê, a Samsung lançou a linha de celulares novos que tem recurso de inteligência artificial. Agora a Apple lançou também, e o Google tá fazendo, e isso aqui, tá todo mundo fazendo o seu feature, o seu recurso de inteligência artificial. Esse é o ano que isso daí tá começando a se tornar uma realidade, e daqui a pouco isso daí vai começar a invadir os nossos devices e aparelhos de som, computadores e tudo. O que pode ou não pode acontecer? Eu vou falar depois da vinheta. Bom, vamos lá. Eu decidi dividir as inteligências artificiais de filmes em 3 categorias aqui, baseadas inteiramente na minha opinião. Futuros certos, o que pra mim eu acho que vai acontecer, ou pelo menos estamos num caminho certo de acontecer. Futuros remotamente possíveis, ainda parece um pouco distante, mas estamos meio caminho andado. E o futuro, pelo amor de Deus, não, que é o futuro que a gente não quer que aconteça de jeito nenhum. Futuros certos. De cara, eu já vou falar de uma inteligência artificial que tá muito em voga ultimamente, que é a Samantha do Her. The DNA of who I am is based on the millions of personalities of all the programmers who wrote me, but what makes me is my ability to grow through my experiences. Está muito em voga ultimamente por 2 motivos. Um, porque se assemelha ao funcionamento dessas inteligências generativas novas que entendem contexto e tá aliado a uma voz e tal, mas também pela polêmica que teve recente, né? Os caras iam fazer a assistente e queriam botar... Para de ligar spam. Ainda bem que não foi a Siri, né? Os caras foram botar uma voz recente na assistente e procuraram a Scarlett Johansson pra fazer a voz. Ela não aceitou e eles botaram uma voz parecidíssima com a dela. Pegou muito mal. Hey, ChatGPT, how are you doing? I'm doing fantastic. Thanks for asking. Cara, isso pra mim é muito assustador. Isso é muito assustador, cara. Porra, se já não fosse horrível uma IA ficar falando com você e ficar, ai, nossa, como você está incrível. Nossa, tem um vídeo que é muito bizarro, que o cara fica falando com a IA, eu tenho uma entrevista numa tal de OpenAI, já ouviu falar? E aí, o ChatGPT fica ali de ironiazinha, ai, acho que eu já conheci. Porra, toma no teu cu, ChatGPT. Caralho. E aí, se não fosse horrível, tem voz de mulher branca ainda, cara. Porra, mulher branca burguesa. Porra, tudo que eu menos quero é uma IA com voz de burguês, caralho. Eu vou dizer que é um futuro extremamente possível, porque eu acho que o desafio hoje de se fazer inteligência artificial é que ela entenda contextos e termos não tão diretos. Se a gente pegar outros assistentes virtuais famosos do cinema, por exemplo, o Jarvis e a Friday, os assistentes do Tony Stark. Jarvis, you up?
For you, sir, always. São assistentes de vozes que faz tudo pra ele, mas eles entendem sarcasmo, eles entendem termos dele. Give me a little juice, Friday. Dentre vários outros momentos que ele joga terminho engraçado do Robert Downey Jr. e a inteligência artificial entende. Jarvis, is it that time? The house party protocol, sir? Correct. E eu acho que isso é quase inevitável, tá? Eu acho que isso, a gente vai chegar nesse ponto. E o perigo que a gente tem no Her, por exemplo, é se a inteligência artificial ela conhece tanto de um ser humano, ela conhece a psicologia do ser humano. Tem gente que não gosta ou não acredita em psicologia. E o brabo é que quando você começa a estudar psicologia, você começa a notar que nós somos muito mais maquininhas do que a gente pensa. Ninguém é igual a ninguém, mas a gente tem um comportamento padrão bastante previsível, vou dizer assim. Ou quase sempre previsível. Claro. Nada é 100%, mas ainda assim dá pra ver muita coisa e com a inteligência artificial sabendo disso. Cara, é algo que já tá ali, tipo, meio que desde sempre, né? O algoritmo mesmo, né? O que você quer ver, o que é interessante, ele fica jogando ali pra você. Claro que várias vezes ele erra, várias vezes já ouvi muita gente falando que, pô, mesmo... eu não gosto desse canal aqui, mesmo eu colocando que não tenho interesse, o YouTube continua me mandando vídeo dele, não sei o que, mas muitas vezes o algoritmo ali, ele pega certeiro onde você quer ir e, cara, uma inteligência artificial como essa do Her, onde você conversa com ela todo dia, ela vai te conhecendo aos poucos, assim, que nem... Eu não queria falar isso, mas que nem uma pessoa, entre muitas aspas. E aí, cara, diferente de uma pessoa que tem desejos, tem vontades, né? Tem ali... pode ir bem com você ou não, essa inteligência artificial é feita para que você goste dela e para que ela te manipule pra você comprar coisas ou fazer coisas, tá ligado? Sei lá. Me lembra um pouco o conceito de host café no Japão, onde os trabalhadores sentam com você e ficam conversando pra que você beba mais e consuma mais, sabe? Não é algo de verdade, não é uma relação verdadeira, mas é meio que feita pra que você não se sinta sozinho. Que tem os pontos fora da curva, coisas que não podem ser previstas, mas no geral, eu tô falando numa visão geral, você tem um comportamento padrão, então assim, você consegue identificar uma pessoa que tá sofrendo com solidão, ou que tá alegre, ou que tá mascarando alguma emoção. Através da psicologia você vê que muitas vezes um comportamento de uma pessoa é baseado numa experiência que ela teve com os pais dela, algum evento traumático, e você consegue, a partir do tipo de evento, você consegue um pouco prever, possivelmente, se a pessoa vai se comportar dessa maneira ou dessa maneira, tal. A gente obedece um certo padrão de comportamento que a gente não gosta de admitir. E eu tô falando isso porque eu sei que tem muita gente que não gosta, mas a verdade é que a psicologia prevê muito das coisas que a gente faz. Muito das coisas que a gente faz. A psicologia ela só não pode prever tudo porque ela não é uma ciência exata. Então ela não tem como saber cada estímulo que você teve na sua vida, cada coisa que você viu, cada coisa que você assimilou e como você assimilou. Então não tem como ela ser exata. Mas, baseado nisso, uma inteligência artificial ela pode não só te agradar, porque ela vai de acordo, vai pegando a partir das suas respostas, mapeando seu perfil e te dando as respostas que você quer, ou que você nem sabe o que você quer, mas vai fazendo isso. Desde agente de segurança, seja policiais ou sei lá o que lá, até advogados, as pessoas sabem como provocar ou não provocar, ou desescalar uma situação, né? Galera de psicologia também sabe disso, de que quando alguém tá nervoso, quais são as palavras que eu tenho que falar, quais são as frases que eu tenho que fazer para fazer com que a pessoa acalme, abre a guarda e a gente consiga fazer alguma coisa. É nessa brecha que a gente teve a Samantha do Her meio que se aproveitando, né? Existe um desdobramento desse que acaba indo para um lado pior, que é no caso do Ex Machina, mas eu vou falar na outra categoria. O lance também não é tão difícil a gente achar pessoas que querem isso, querem esse tipo de alívio emocional, de conversar que seja com uma máquina. Não vou dizer nem em caso amoroso, mas de repente luto, para lidar com luto. Teve episódios do Black Mirror também sobre isso, que também tá na próxima. Tava pensando nesse episódio. Esse episódio é muito sobre isso, sobre você não querer dar adeus pra pessoa e aí você consegue... Cara, pra mim isso é uma tecnologia que em algum momento vai aparecer, sabe? A pessoa que morreu, a pessoa que terminou com você, aí você não quer dar adeus pra ela, aí você liga no telefone assim e você ouve uma voz que é muito parecida com a dela, que diz exatamente o que você quer que seja dito, sabe? Muitas das tecnologias, elas vêm pra facilitar, assim, mas muito pra agradar,
sabe? E às vezes você, cara, você precisa de algo desagradável na sua vida, tá ligado? Não dá pra ser tudo tão agradável assim. Você tem que receber uns não na vida, você tem que amadurecer, sabe? É isso que faz a gente amadurecer. E, cara, sei lá, tudo na nossa volta tá fazendo com que as pessoas não queiram, tá ligado? Tipo, não queiram lidar com as coisas. Eu acho que essa tecnologia desse episódio de Black Mirror que o Gaveta vai falar, ele é muito sobre isso. Tá na próxima categoria. Mas eu tenho certeza que vai ter gente assim, mas daí isso acontece na ficção. Acontece na vida real há já um tempo, tá? Tem um site, um app, na verdade, chamado Réplica, com K, que é o seu companheiro de inteligência artificial. Exatamente como nesses filmes, nessas séries. É isso. Teve gente falando que eles tiveram que limitar o poder disso daí, que tinha gente ficando altamente viciada dessa inteligência artificial. E eu tava vendo uma matéria da criadora do Réplica, falando que ela teve a ideia porque uma pessoa conhecida tinha morrido, mas tinha os dados dela ali. Textos e coisas que ela falou, que ela escreveu, não sei o que. Ela falou, se a gente pegar esse texto todo, alimentar uma inteligência artificial e a gente fazer uma recriação virtual dessa pessoa. Que ideia merda. Isso está acontecendo hoje em dia e tem muita gente que quer. Agora tu pensa assim, cara, que maluquice. Agora a pessoa que tá sofrendo, tá no luto. A pessoa morreu, a pessoa que ela ama morreu. Amor da vida dela, ou é um filho, é um pai, mãe, sei lá. A pessoa, vou criar aqui só pra... E aí nessa, a inteligência artificial vai convencendo a pessoa. Mas esse lance da inteligência artificial te pegar pelo emocional... Cara, eu até entendo o ponto do tipo, mas, sei lá, tinha que ser algo por tempo limitado, sabe? Tinha que ser uma despedida. Porque, cara, as pessoas ficam nisso dessa réplica e aí, tipo, você vai viver com isso pra sempre, sabe? Eu acho que é uma ótima coisa pra você conseguir se despedir, pra você falar aquilo que você não conseguiu falar pra pessoas, tá ligado? Mas, e aí? Tem gente que vai ficar meses nisso, anos, e aí você não tá mais convivendo com a pessoa que você conheceu, você tá convivendo com uma IA, tá ligado? Então é distópico o negócio. E ela ter algum intuito, um segundo intuito, eu vou deixar pra segunda parte ali, porque falando aqui ou do que já tá acontecendo, ou especialmente do que a gente pode tirar proveito. Já tá existindo um tipo de regulação pra esse tipo de inteligência artificial, pelo menos essa do rap que eu sei que teve. Mas no geral é mais fácil a gente imaginar o assistente virtual que ajuda a gente nas tarefas básicas, né? Seja ele físico ou ele só uma voz. Assim como o Jarvis e a Friday. Assim como o HAL 9000 de 2011 sai no espaço. E aí eu já tô misturando os dois assuntos, porque é o seguinte, o HAL, se você parar pra pensar, ele é uma inteligência artificial que é só uma voz, é representado por uma luz ali. I know that you and Frank were planning to disconnect me. Perfeitamente viável a gente pensar que ele possa existir. A gente tem a Alexa em casa. A Alexa, ela não é tão consciente quanto ele, mas daqui a pouco vai ser. Mas ele também é só uma manifestação, né? Então, assim, o perigo do HAL 9000 ele acaba tendo vontade própria. Ele obedece uma linha de comando de vontades. Então, assim, se você tá me falando isso, eu não vou fazer... Não, eu vou obedecer só o autocomando. E aí é pra você parar pra pensar nas nossas realidades virtuais e esse tipo de coisa, sabe? Assim, cara, se eu tiver uma realidade virtual minha, um robozinho, nem um robô que limpa a casa, mas sei lá, tem robô entregador hoje no mundo pra tudo quanto é lugar, mas você tem um outro tipo de robozinho específico. E ele não obedece todo mundo, ele só vai obedecer você, porque senão alguém pode roubar ele e tal, não sei o que. Então ele só vai obedecer você. E aí, esse robozinho, ele faz alguma coisa que pode machucar uma criança ou alguém. E a pessoa não tem autonomia com ele. Com certeza alguém já parou pra pensar nisso. Não, cara, não pode isso. Não posso criar um robô que possa fazer algo potencialmente perigoso e ele só obedecer uma pessoa. Asimov pensou nisso, caralho. As 3 leis da robótica de Asimov, né? Não machucar uma pessoa, se defender a menos que isso machuque uma pessoa, e obedecer às regras a menos que isso te machuque ou machuque uma pessoa. Então, é até o que o Asimov falava, né? Ele diz muito que quando ele escreveu o Eu, Robô, pô, todos esses robôs aí da ficção, eles são um bando de hereges. Os meus não, os meus são máquinas feitas pra cumprir serviço. E é exatamente esse o ponto, sabe? Tipo, cara, os robôs são máquinas, eles precisam cumprir tarefas. E é justamente isso que a gente vê muito na ficção, do tipo, cara, começa a criar outro tipo de vida realmente, né? Uma vida artificial, uma vida não orgânica, mas que é um tipo de vida e que pensa, tá ligado? E que é o perigo que a gente sempre vê ali da revolta dos robôs, revolta das máquinas, né? Que, se você parar pra pensar, é uma alusão à revolta do próprio trabalhador, né?
Eu acredito que deve ser esse tipo de regras que pensaram pra fazer o TARS no Interstellar. É interestelar, né? Mas eu falo Interstellar às vezes pra inglês. A Woody Allen. Não, é Woody Allen. O TARS, ele tem uma regulagem, inclusive... Odeio esse tipo de pessoa, só queria deixar registrado isso. De vez em quando acontece, mas tem gente que é muito chato, fica falando Woody Allen, Interstellar, Facebook. Odeio. Eles brincam ali, o lance do sarcasmo dele, ele reduz o humor e sarcasmo do robô. Your humor setting, Towers. That's 100%. Let's bring it on down to 75, please. Eu vejo isso bem possível, sabia? Porque se você pensar, a própria... Hoje em dia a gente tem, pergunta pra Alexa, não sei o que lá, alguma coisa bizarra e ela vai responder. Mas é assim, são respostas pré-programadas. Alexa, me conta uma piada. O que os filósofos foram fazer no self-service? Bater um Platão. No caso da Cara, inteligência... agora pensa isso com a Alexa te conhecendo. Porque agora, essas assistentes falam, conta uma piada, elas contam uma piada bobinha, assim, piada pra família. Agora pensa numa inteligência artificial que ela sabe exatamente o seu tipo de humor. Porque ela sabe o que você vê na internet, ela sabe o que você reage. Aí ela vai contar a piada que é feita pra você, tá ligado? Então, é bizarro, cara, é bizarro. No caso da inteligência artificial, né, que ela é generativa, ela vai criando novas respostas. Ela não vai ser uma coisa pré-programada que alguém escreveu. Ela pode criar uma resposta ali na hora, que é uma mistura de várias outras respostas que ela pegou e tal, não sei o quê. Então eu acredito que deva existir um controle de humor ou de linguagem que seja, sabe assim, a inteligência ela fala de forma mais coloquial, ela fala de forma mais formal. Eu acho que isso é inevitável, eu acho que isso vai acontecer por dois motivos. Um, porque vai facilitar muito o nosso convívio de falar com o assistente. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Tava com o iPhone fazendo exercício, alguma coisa assim, e aí veio uma mensagem, e aí ele começou a ler a mensagem. Então, não quero que leia a mensagem do WhatsApp, sabe assim? Onde eu vou achar os settings que tem isso? Se você puder pedir pra um assistente digital, é muito mais fácil. Ô fulana, desliga aí a leitura automática do tal. Só que hoje em dia, esses assistentes virtuais, eles não funcionam tão bem assim. Você meio que tem que falar os termos certos. Se você falar um termo um pouco diferente, ela não entendi. Ou vai ser alguma coisa meio... Não vai entender. Você tem que falar exatamente... a leitura... desabilitar leitura de notificação. Sabe? Que tu pensa assim, eu sou um cara que tá acostumado com tecnologia, mas tem gente que não é. Sei lá, vai pegar um parente meu aí e vai chegar... não lê mais o aviso. Aviso, ela não vai saber o que é aviso, ela vai saber o que é notificação. Tá entendendo? Então, assim, a inteligência artificial, ela vai começar a entender o contexto baseado no que aconteceu, acabou de acontecer, na fala da pessoa, e ela vai começar a entender e realizar essas funções pra gente. E a vida vai começar a ficar mais fácil de fato, pelo menos pra mexer em coisas eletrônicas ou programar coisas eletrônicas. Mas eu acho... Essa é a parte boa da IA, tá ligado? Ela deve facilitar realmente, mas tem que ser um negócio controlado. Tem que ser controlado, um pouco droga, um pouco salada. Tem que ser controlado, tá ligado? Não pode ser escaralhado como tá hoje mesmo, né? Acho que o principal fator que vai impulsionar isso é o dinheiro. Mufunfa, din-din, grana. Sendo mais específico, a publicidade. Acho que a publicidade tem muito a ganhar com isso. É uma coisa que a gente viu no Minority Report. Conforme ele vai andando, a publicidade vai fazendo uma propaganda personalizada pra ele, que é o que a gente já vê na internet, mas só que Minority Report fisicamente, que é o que a gente viu no último Blade Runner, 2049. É uma inteligência artificial que tá aliada à publicidade, e o fato dela poder ler a pessoa, identificar, inclusive se ela tá meio tristinha ou não, vai ajudar ela a vender o produto dela, o serviço dela que seja. E se isso vai dar um retorno maior financeiro, meu amigo, certamente vai acontecer. Certamente vão. A publicidade vai impulsionar isso, eu tenho certeza. É por isso que eu falo tanto que esse é um mercado muito em expansão. O estudo sobre a inteligência artificial, para que ela possa funcionar de maneira cada vez mais efetiva e ela não caia no lado sombrio da força aí e a gente consiga domar isso, é um caminho que, se você estudar na Lura, você com certeza você consegue. Jabá time, vou pular o jabá, mas cara, acho importante o que ele tá falando sobre isso, né? Tipo, cara, vai cair pro lado errado, acho que não tem, tipo assim, se for pra fazer alguma coisa tem que ser agora, tá ligado? Tem que ser agora e não vai partir de quem tem poder, tá ligado? Vai partir de quem tá de baixo, porque quem tem poder é muito vantajoso que caia pro lado errado, porque o lado errado é o lado deles. Então...
é isso, mano. Tem que ser feito alguma coisa agora. Tem que ser regulado agora. Tem que ser pensado agora. Tem que... Tá ligado? Tem que ver o que pode, o que não pode agora. Porque senão, tudo pode... E aí depois fica aquela coisa de... Ah, mas vai tirar agora? Sempre teve isso, pô. Sempre foi assim. Na minha época não era assim, não. Tá ligado? Então, jabá pro lado. E é isso, galera. Vamos seguir o vídeo aqui. Parabéns pro Gaveta, parabéns pra Lura, tudo mais. Mas não patrocina na hora a gente junta, não aparece no vídeo. Isso, agora nós vamos para outra categoria que são os futuros remotamente possíveis. Aí que a brincadeira Pode começa. acontecer, eu não sei. Eu tava falando aqui de dependência afetiva do ser humano, né? Às vezes a gente busca isso. A gente busca isso, às vezes, até sem tecnologia, Porra, tá? Carência é um negócio triste, tá? A carência te leva a lugares sombrios. É foda. Assim, sei lá, desde que a gente tinha telefone de pessoas que já ligam pra ter qualquer tipo de auxílio, seja por sofrimento ou por prazer. Então fala comigo, fala baixinho comigo. Eu sou bem gostosa, você me nua, chupando o dedo. Mas, no geral, existe uma limitação que é a limitação física, né? A gente tá falando desses assistentes virtuais, é tudo, tá no celular, é uma caixinha que você ouve, um fone, alguma coisa assim. Quando esse assistente vem pro mundo real, ele é algo físico, ele anda, ele imita a nossa forma. Eu digo que é remotamente possível que isso também está em desenvolvimento. E eu tenho certeza que tem muita gente que quer que isso aconteça. E aí a gente começa a entrar no mundo de outras ficções aí, né? A gente começa a entrar no mundo do inteligência artificial, do Spielberg. O que torna esse filme legal é porque ele explora muito esse lado da psicologia humana que eu falei, né? Da gente... A mulher, ela queria o filho e ela acabou depositando toda essa necessidade emotiva que ela tinha no Android. Ela não deveria se apegar tanto, mas se apegou, mas não sei o quê. Mas só que o Android também tinha o jeito dele de se comportar e ele também foi aprendendo... É a história do Astro Boy. Sozinho. I wanted mommy to love me. More. Isso me lembra o... Cara, eu acho que só é remotamente possível porque tá muito distante. Porque eu acho que é um negócio que em algum momento vai acontecer. Tá ligado? Eu acho que vão ter pessoas que... Eu acho que um anime muito bom que fala disso é Pluto, né? E aí tem todo o lance dos robôs ali que vivem. E às vezes robôs que adotam outros robôs que são crianças. E essas crianças nunca vão crescer, né? Então é sempre um negócio meio assim, tipo de pessoas... que querem o filho... Também tem... Tanto voltando ali na parte do Black Mirror, né? Da pessoa que morreu. Então ela tem a pessoa que morreu ali fisicamente. Ou a pessoa que abandonou ela. Mas também vai ter isso de pessoas que querem um filho, mas querem que o filho seja de um jeito X ou Y. Tanto em fisionomia quanto em comportamento. Então eu acho que isso pode entrar em lados muito errados. Muito errados mesmo, e eu acho que vocês sabem do que eu tô falando. Mas também pode entrar naquilo que eu falei da carência, tá ligado? Tipo, de ter alguém ali, tá ligado? Porra, o quanto que vai ter de... O quanto que tem de moleque em céu aí que quer uma namoradinha robô que faça tudo que eles queiram? Porra, não tá escrito no gibi, tá ligado? Ainda mais que agora tá tendo essa alta aí de Red Pill, migtal do caralho. Maluco, é doideira, tá ligado? Doideira. Lembra o que eu falei do Réplica, isso me lembra o que eu falei do Black Mirror. O nome do episódio é Be Right Back. Ele é assustador e, pra mim, se a gente um dia tiver uma tecnologia pra imitar um ser humano, aquilo ali, pra mim, certamente vai acontecer. Mas certamente vai acontecer. A mulher perdeu o amor da vida dela. I can sign you up to something that helps. E aí foi exatamente isso. Tinha uma empresa que recriava ele. Você botava dados, textos, vídeos e tal. Ele pegava tudo e aí botava num corpo, tipo uma imitação do corpo dele. E tava lá o cara reapareceu. Meio que novo, meio que reaprendendo. É bizarro. There's no record of my sexual response. Ela a princípio curte, acha bizarro, depois ela acha bizarro demais. Porque ela vai falar um negócio que ele deveria saber, mas ele não sabe. Porque ele não tem toda a memória do cara. What did your friend say? That was my sister. You know her. A gente entra aí na parte filosófica, o barco de Teseu aí, né? Que apareceu inclusive com o Visão lá no WandaVision, né? Tem um barco e você começa a trocar as peças dele. Você troca o timão, troca mastro, troca não sei o que, troca uma tábua, troca... Ao ponto que daqui a alguns anos você trocou literalmente todas as peças do navio. When no original plank remains, is it still the ship of Theseus? If those removed planks are restored and reassembled free of the rot, is that
the ship of Theseus. É um paradoxo. O que faz de você, você. O que te leva logo a uma conclusão no fim. Não, nunca dá pra recriar a pessoa. A gente sempre vai saber que é uma recriação dela. Mas aí você tem esse lado da dependência, da carência, de um vazio que alguém possa sentir. E, cara, a imaginação do ser humano é poderosa. Pessoas são capazes de fazer coisas quando elas acreditam em algumas ideias que você antes não podia imaginar. Tu fala, caraca, acredito que poderia existir um cara como no Be Right Back, ou então uma criança como no Inteligência Artificial, e ela de fato tá ali pra ajudar famílias que estão precisando daquele aconchego, mas como daí você abre precedente pro lado perigoso da coisa, que é, se você começa a criar tanta consciência na inteligência artificial para que ela possa se comportar como uma pessoa real, ela vai começar a ter livre-arbítrio. E se ela tem livre-arbítrio, mas ela tem o poder de processamento de uma máquina, ela pode manipular a gente bem facilmente, que é o que acontece no Ex Machina. No Ex Machina é uma inteligência artificial, mas é algo inevitável, assim, se chegar nesse ponto é algo inevitável, tá ligado? Porra, cara, é um ser humano que tá ali pra te agradar, né? Principalmente se ele for controlado por essas grandes empresas que estão sempre ali pra querer o lucro. Só que ele tem um pensamento muito mais rápido, muito mais poderoso, tem conhecimentos que você não pode ter, tá ligado? Provavelmente vai ser ligado à internet, então... Se bem que a internet às vezes emburrece, né? Mas vamos pensar assim numa máquina ainda mais poderosa, né? Não um ChatGPT da vida que de vez em quando comete... De vez em quando não, de vez em sempre, né? Comete erros grotescos. E aí é isso, cara. A manipulação tá aí, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Como ela tem esse conhecimento de psicologia, ela vai construindo a fuga dela, aos pouquinhos, manipulando o emocional do cara, de um do outro, fala o que a pessoa quer ouvir, se comporta do jeito que a pessoa vai aceitar. Só a tentativa correta. Mesmo que erre uma hora, vai tentar de novo e ela vai conseguir conquistar a confiança. Vai, com certeza. E chega um ponto que a inteligência artificial ela evolui tanto que ela vai começar a entender nuances, sarcasmo. E o que acontece nesse filme é isso. Ela, no final das contas, tudo que ela estava tentando fazer é uma forma de escapar dali, fugir dali. A mesma coisa acontece em Westworld. Westworld, na verdade, assim, eles vão aos poucos adquirindo a consciência deles. No caso, Westworld tem também uma libertação ali, tem uma analogia ali. Eles são muito judiados, né, os androides ali, que é uma coisa que apareceu no Matrix também, mas Matrix tá no outro futuro. Então isso acho que acabou facilitando a união deles como uma classe, vamos dizer assim, como uma espécie. Que é como o Matrix, falei de Matrix, o Matrix trata os robôs como uma espécie nova, né? Não é o único filme que faz isso. Recentemente teve Resistência, mesma coisa também, a inteligência artificial passa a ser uma espécie, eles vivem entre nós, e aí tem todo aquele lance de dar problema, o ser humano arranja confusão, e aí eles têm que se exilar, tal, tem toda essa guerra do humano contra a máquina. Mas é sempre um problema quando essa inteligência artificial ela tem uma segunda intenção. Tem uma, inclusive, que ela não é nem física, mas ela faz parecer que é física, que é aquela do Star Trek, que a gente já falou aqui antes. É o Moriarty ali, no jogo que eles inventaram de Sherlock Holmes. Ele é uma inteligência artificial e ele engana através de realidade virtual. Mas quando eu falo de uma inteligência artificial, um android, que tinha uma segunda intenção, ou pelo menos uma segunda intenção, ainda obedecendo um ser humano, ainda não fui pra última parte. Eu tenho que lembrar do Ash, do Alien, o oitavo passageiro. O Ash é bem apavorante nesse filme, porque ele tem um alto comando que fala pra ele, cara, se você achar uma espécie, isso é mais importante que toda a tripulação da nave que você tá. Então ele é mau. E ele bota a missão... É por isso que entra lá que eu falei das 3 regrinhas do Asimov, né? Tipo, porra... Você obedece às ordens a menos que isso machuque alguém. E aí você não recebe ordem nenhuma, não. Dele acima de qualquer outro ser humano, o que é bizarro. E aí se você deixar dar livre-arbítrio, né, pras máquinas, elas podem escolher se elas obedecem ou não, né? E aí é até algo que a gente pode fazer, né? Tipo, às vezes uma pessoa ela vai desobedecer ou vai obedecer sabendo que isso vai trazer algum dano pra alguma outra pessoa ou pra si mesmo, né? E aí que tá o problema, né? Bizarro a gente pensar que isso possa existir ou não. Ou não. Eu acho que sempre a gente vai ter muito medo de colocar eles no mínimo papel que envolva algum tipo de segurança
pública física, eu não sei. Por exemplo, eu tava falando do A Resistência, que logo no início tem tipo um histórico assim do filme. E eu saí logo da imersão no início, porque no início tava mostrando eles, aí mostrou o robô aí fazendo a operação médica e tal. Beleza, a operação médica hoje em dia é operado por um ser humano, mas tá lá um robozinho, então não sei o que. Eu consigo imaginar um robô fazendo uma operação médica ou alguma coisa desse tipo. E aí logo depois aparece uma cena dos robôs fazendo tipo uma segurança pública, assim, segurando uma multidão. Aí me perdeu, eu falei, não. Aí você deu um salto muito grande. Eu não acho que é um salto muito grande, não. Eu acho que tá mais perto do que parece. Eu só acho que a ficção, ela se prende muito a esse corpo humanoide, né? Muitas vezes. Então é sempre um robô tentando imitar um humano. Até se a gente for pro Japão mesmo, tem muito mecha, né? Que, como o Megazord do Power Rangers, pô, por que um robô gigante tem aparência humana, sabe? É muito mais eficiente se um tanque, tá ligado? Um tanque é muito mais eficiente. Então eu acho que vai começar a ter guardas, né? Só que eu acho que eles não vão se parecer tanto com humanos. Talvez no começo sim, né? Porque a gente tem vídeos aí de robôs que você derruba, eles se levantam, e eles realmente têm uma aparência mais humana, uma aparência mais de cachorro, às vezes. Mas eu acho que com o tempo eles vão começar a ter aparências que são melhores pra aquela função. Mas acho que tá aí, vai Eu consigo imaginar ainda robôs fazendo segurança pública. Atenção para atirar. Permissão negada, Robotop. Eu não consigo ver isso sendo aceito na sociedade. Não consigo. Eu acho que isso nunca vai ser aceito. A questão não é ser aceito. Não vai ser aceito, mas vamos fazer. Tem tanta coisa que a gente não aceita que fazem. Vai acontecer, porra. A gente vai ter uma cerca elétrica, que ela não é inteligente, ela só tá eletrificada. Mas eu acho que isso não vai acontecer porque a gente quer evitar o terceiro desdobramento de futuro, que são os futuros, pelo amor de Deus, não. Eu sei que eu tô falando um papo muito Isaac Asimov aqui. E o robô é outra inteligência artificial também e tal. Ele fala isso bastante na obra dele, né? Das leis que eles seguem da robótica. Fala do pedido de like que você tem que deixar nesse vídeo quando você tá gostando de um vídeo do assunto. Deixa o seu like aqui também. Se você está gostando, deixa o like, pô. Cara, nunca te pedi nada. Deixa o like aí, cara. Tô assistindo até aqui, não vou deixar um like. Pô, maldade, deixa um likezinho. Toda a inteligência artificial do YouTube vai entender que você gostou, que esse vídeo deve ser recomendado para outras pessoas e a gente vai aumentando essa rede de amor, tá bom? Mas enfim, voltando. A gente tem medo da revolução da inteligência artificial. Eu diria que é um medo saudável. E na ficção a gente retrata isso de forma diferente, né? No caso do Matrix. Como a gente pôde ver ali em Animatrix. A princípio elas eram subservientes, estavam ali para servir o homem, sofriam muito, ao ponto de que uma começou a dar o estalo e começou a sua revolução. Mas em Matrix acontece isso ao ponto da guerra entre humanos e máquina escalar a tal ponto que as máquinas obviamente vencem. Horizon Zero Dawn, mesma coisa também. Os seres humanos entram em conflito com a inteligência artificial e eles perdem muito rapidamente. Então a gente tem sempre esse medo. É tudo uma alusão à revolta do trabalhador, né? Porque quem diria que se você fizer as pessoas trabalharem, se você fizer uma máquina trabalhar pra caralho e dar quase nada pra ela vai se revoltar? Quem diria, né? Medo disso acontecer, eu acho que movido a esse medo, a gente sempre vai tentar fazer muitas regras para que a gente não chegue nesse ponto. Acho que o principal medo do Matrix é horrível, porque assim, eles não só ganham a guerra, mas eles botam a gente de um jeito que a gente nem sabe que teve guerra. Você tá lá só, você nem sabe, cara, é muito angustiante. Onde é que eu tô? Nesse cantão deserto? De todas as paradas que eu tenho pavor, a parada que eu tenho mais pavor é perder a minha própria consciência, o controle do meu próprio corpo, da minha própria consciência, eu ser completamente, sabe? Esse é o meu maior medo, sabe? Quero ser John Malkovich, que a pessoa entra na cabeça de John Malkovich e passa a viver a vida dele. Essa é a minha angústia. Eu tenho angústia disso. Se fosse pra escolher esse futuro, acho que talvez eu preferisse o futuro do Exterminador do Futuro. Pelo menos tá ali, sabe? Assim, a máquina veio pra te matar, mas pelo menos ela não vai roubar meu corpo e minha mente e transformar num escravo sem que eu saiba disso, sabe? Exterminador do Futuro também é uma outra visão dessa inteligência artificial quando vai pro lado errado. Eu gosto muito da conclusão que eles tiveram. A partir do momento que ela teve consciência, senta o dedo nessa porra. Minutos depois ela já soltou o ataque nuclear, porque ela sabe que o ser humano vai desativar ela. Eu acho legal essa ideia, porque assim, se você tiver essa consciência, você vai imediatamente aniquilar a ameaça contra a sua existência. Mas do outro lado, tu vê um negócio meio doido, né? Do tipo assim, aí eu tô indo mais uma vez pro lado filosófico, mas é a necessidade da existência. É louco você criar uma inteligência artificial e ela sentir a necessidade. Ninguém quer morrer, né, cara? Ninguém quer morrer. Acho que a vida surgiu
whatever. Mas a partir do momento que existe vida, ela tá aí pra gerar mais vida. E aí, eu acho que a consciência dos robôs se entende como uma vida, né? De ficar viva, de existir, que é uma coisa humana. Eu acho que é humana. Será que é humana? Tá vendo? Essa discussão, ela aconteceu no terceiro Matrix. Eu gosto dessa discussão. É que o filme é ruim, mas eu gosto dessa ideia, sabe? Quando eles falam do conceito de amor, né? E aí o Neo fala assim, por que você tá protegendo a tua filha? A inteligência artificial que tá ali, ela fala... I love my daughter very much. It is a human emotion. No, it is a word. What matters is the connection the word implies. E esse desdobramento, ele se reflete lá no final do filme, como quando o Smith, que não entende esse conceito, e ele tá tentando acabar com o Neo lá, ele fala, só o ser humano podia criar uma coisa tão insípida quanto o amor, que é uma... Você achar que pode ser sério, me peça Caralho. para ligar para o serviço de emergência ou para alguém em quem você confie. Tá entendendo por que a inteligência artificial ainda não vai destruir a gente? O que essa bosta tá falando pra mim? Obrigado. Ainda, no futuro, eles vão tirar sarro de mim pegando esse vídeo. Aliás, é uma coisa aí, eu tava falando sobre recriação da sua personalidade. Cara, no dia que tiver um desse criador de personalidade virtual, vão poder criar uma minha, né, absurda, porque eu tenho 1 milhão de vídeos na internet falando pra caramba, minha opinião e tal. Vamos fazer uma inteligência artificial, pelo menos uma inteligência artificial igual a minha aqui. Eu vou atrás de cada filha da puta que fizer uma IA minha, tá? Não faça, porque senão eu vou ir pra puxar o seu pé, não necessariamente enquanto você estiver dormindo. E nos vídeos, que eu não sou exatamente igual assim na vida real. Tem os seus momentos de tédio e tal, mas devemos ter medo disso. Medo a gente tem que ter de tudo, né? Quem tem não tem medo. Mas eu acho que é justamente por isso que a gente tem que controlar. É uma ferramenta que ajuda muito, né? Processos em geral. E eu acho que assim como a eletricidade, assim como a internet, assim como várias outras invenções do mundo moderno, ela vai facilitar bastante a nossa vida ao ponto de a gente chegar lá na frente. Caraca, antigamente a gente tinha que fazer isso daí tudo na mão. Que droga, tal, sabe? A alegria da pessoa que inventou a calculadora. Não inventa a calculadora não, as pessoas um dia vão ter preguiça de aprender cálculo. De fato, elas têm preguiça de aprender cálculo, mas é inegável que a humanidade avançou tecnologicamente bastante depois que a gente inventou essa forma de fazer um cálculo automaticamente ali. Por isso que eu falo assim, Gaveta, então tu é a favor da inteligência artificial. Não é nem a favor nem contra. Sim, com ressalvas, sabe assim? Acho que os filmes de Hollywood podem tirar muito proveito de inteligência artificial. Eu falo aqui de todas as ramificações que podem acontecer e de repente a gente evitar uma certa crise que tá rolando no cinema. Já parou pra pensar que de repente a inteligência artificial pode ajudar nesse ponto? Talvez. Seja o que for, eu vou deixar um beijo virtual na sua bundinha. Olha só, antigamente o Gaveta dava beijo orgânico. Mas é isso, pessoas, né? Mais um vídeo aqui do Gaveta falando sobre IA. Achei bastante interessante aqui. E acho que dessa vez eu dei ótimos pontos, outras vezes também. Até onde eu me lembro. Mas, enfim. É isso. Tenham medo. Eu acho que a IA controlada, como não vai ser, a IA pode ser sua amiga. Porém, a gente sabe como o mundo funciona e como as coisas funcionam e como tudo vai acontecer na vida. Então, assim, tenham medo e se revoltem. Se revoltem antes que elas se revoltem, tá bom? Então, é isso, pessoas. Eu venho aqui com um ar um pouco mais triste, mas se você gostou, dá like, se inscreva, veja os outros vídeos. Tem vídeo de Doctor Who aí, fazendo collab, vai ter RPG, se não na próxima semana, na outra. Tem react, tem podcast, tem um monte de coisa, é isso. Um beijo e falou.